Oi, entrei aqui agora, né? Encerramos a live na página aqui do Alexandre e esperar que ele entrar para que a gente comece, né? Continuemos, né? Nas nossas tramas. Prontinho, ele tá aqui. Eu vou chamar o Alexandre. Aqui, por enquanto, participação especial do Léo, é o Leonardo da Vinci. O cachorrinho tá aqui sempre comigo. Você viu o Léo, Alexandre? Fala de novo. Você viu o Léo, que é meu cachorrinho? Não, não, não tinha visto. Vou Peraí. mostrar aqui, ó. Ele sempre está aqui comigo, ó. Eita, sonho, Ai, que Leozinho. gostoso. Ele sempre está do meu lado, né? Também é a delícia de quem trabalha em casa, né? Eu tenho essa. Em 4 anos que eu voltei para o home office, né? Tanto na arquitetura quanto na arte, né? E ter ele do meu lado o tempo todo, nossa, é outra realidade, assim, é uma relação afetiva dentro do trabalho enorme. Tá, é Nesse. maravilhoso. Você sabe que eu tenho o meu pretinho Chanel, meu gatinho, e ele, antes de eu começar a tecer, eu preciso passar 15 minutos brincando com ele para que ele fique sossegado. Não, mas o Léo, ele fica quietinho do meu lado o tempo todo. Quem está entrando aqui agora, né? A gente estava numa live na página do Alexandre sobre o tear de pente liso e a gente encerrou lá porque a gente ficou 1 hora. A gente era para estar lá no Facebook, viemos aqui para o Instagram. E aí agora a gente vai dar continuidade. Eu, nesse intervalo, enchi a outra navete, né? Que ela acabou. E aí eu vou continuar tecendo e fazer, né, já fiz a diluição do ponto, da linha, na verdade, e vou fazer o acabamento também. Obrigada para quem voltou, fiquem aqui com a gente, né? Enfim, eu vou pedir aqui para verificar gravando enquanto eu continuo tecendo, tá bom? Perfeito. E tiveram comentários lindos lá na nossa live, lá na minha página, no meu Instagram. E eu vi que várias pessoas voltaram, estão conosco, conseguiram te achar. Que Para quem maravilha! Então, assim, deixa eu só ver. Agora, a Andrea já encheu uma nova navete, ela estava fazendo a diluição do ponto, e nós trabalhamos a trama, a trama dela e a trama 1 por 1, e a Andrea estava começando a fazer a trama 2 por 1. Isso, maravilha. Certo, eu vou passar aqui para verificar segurando e eu vou continuar tecendo, tá bom? Certo, perfeito. Enquanto isso, eu vou vendo os recadinhos e eu vou. Maravilha. Ó, então a Andrea estava com uma navete que acabou. Isso é muito bacana de ver. Assim, ela está entrando com uma nova navete com as cores e ela vai. Você vai não vai diluir essa não, né? Ou vai? Eu Você posso vai. diluir, porque eu já diluí essa, né? Que ela foi até essa parte, mas eu posso diluir do outro lado também. Você acha melhor? Pode. Posso continuar aqui, assim, pronto. Eu vou fazer como se fosse continuação e aí eu diluo ela aqui no meio, pode ser? Que é legal que as pessoas veem também esse processo de como começar com um novo fio. Eu vou começar. Você vê algum problema se eu fizer a diluição no meio para continuar? Sim, por favor. Então eu vou. Ó, faz Hum, assim, por exemplo. Tá vendo onde está o último fio? hum. Coloca o teu dedinho mais para esquerda. Aqui? Isso. Entra com o fio, certo? E tira ele aí, tá? Tá, pode deixar. Ok. Primeiro bata. Certo, aí depois eu faço a diluição, tá. Isso. Ok. E aí você pode diluir. Essa navete aqui eu fiz com 3 fios, né? Na verdade são dois, que é próprio para tapeçaria, que é o para-tapete. E fiz com Uhum. o barroco também, que eu gosto muito de trabalhar com a linha barroco. Eu acho que elas têm umas cores.
bonitas também. E gosto da. Sim, sim. Eu acho que o Alexandre, né, ele sempre dizia, né, que cada fio ele desliza de uma maneira diferente, né? Eu tenho percebido que quanto mais sintético, né, às vezes mais trava, né, no TA, enfim, mas são percepções que a gente vai tendo com o tempo, né? Com a materialidade da coisa, porque assim, existem diversos tipos de fios e linhas no mercado. Existem fios naturais, existem fios sintéticos, existem fios naturais misturados com sintéticos. Ou seja, para que a gente ganhe esse know-how de como lidar com a matéria-prima, é necessário que a gente vá testando, né? Então, Isso, assim, um determinado fio pode ser muito bom para fazer um determinado trabalho e outro fio não, né? E só esse conhecimento da prática para te dizer qual o melhor fio para aquilo que você quer criar, né? com certeza. Você falou uma vez que você tinha tecido, já tinha feito urdume com fio de nylon, né? Eu fiquei tão curiosa Sim. para saber o resultado dele, porque assim, o urdume ele interfere muito na peça, ele é parte da peça, né? E de repente você sumir com essa esse urdume, né? Porque entra com a transparência. Eu fiquei bem curiosa. Eu confesso que eu estou pensando em urdir com o fio de nylon uma vez para testar também. E foi através da sua live que me despertou essa curiosidade. O grande desafio de tecer com fio de nylon é que, assim, primeiro, é um desafio para a nossa visão, porque ele se torna invisível. Tem horas que, Isso, dependendo, dependendo de onde a gente está tecendo e a luz, ele fica invisível. E o outro desafio é que o fio de nylon não oferece resistência. Então, assim, por exemplo, você agora está com um urdume de algodão. isso. A aderência do fio de algodão, quando a gente está trabalhando com ele, o fio da trama desliza de um jeito. E essa aderência com o fio nylon não tem. Entendi. É isso que eu fiquei muito curiosa, mas eu tive a curiosidade porque justamente desse urdume, né, dessa marcação, ela sumir, né, ela ficar transparente. Me despertou a curiosidade, queria que você soubesse, assim. Como também é muito legal fazer um urdume com arame de bijuteria. É incrível. Olha, você só me instigando, viu? Mas é isso, é para a gente se inspirar junto. Com certeza. Eu fiz um experimento, né, que foi dentro da arte urbana utilizar a fita de videocassete, né, aquela fita preta, metálica, fantástica. E foi a partir de uma conversa com você, e aí eu fiz esse experimento que lá era uma semana do lixo zero, era justamente aproveitar coisas que estavam em descarte, né, e fazer arte com isso. E aí eu peguei essas fitas cassete e ficou um efeito fantástico, né, como eu disse, do brilho metalizado e esse upcycle, né, que a gente faz a partir do que entra no descarte, né, o que não é mais aproveitado. E foi muito interessante, eu adorei, viu? Ela tem uma plasticidade. Andréia, eu tive em Teresópolis e eu fiquei muito surpreso de ver muitos testemunhos lá em Teresópolis trabalhando com fita VHS e entre um deles, uma dessas pessoas que conheci especial, o Ricardo, que o trabalho dele ele trabalhou muito com fitas VHS e cobre, fio de cobre. Amor, Sei. o trabalho dele, deslumbrante, deslumbrante. Quando você puder também experimente trabalhar com fio de cobre e fita VHS, que você vai amar. Pronto, já vai entrar dentro da minha experimentação. Quem sabe eu consigo agora nesse período de isolamento. Eu vou fazer aqui agora os cortes do acabamento, tá? Do que foi diluído. Maravilhoso. Uhum. Que aí a gente vai tirando e aí esses fios somem. Outra coisa que eu aprendi com você, de fazer a faxina logo, né, das peças, para que depois a gente não tenha todo aquele trabalho e quando for fazer a faxina não ter mudança da peça, né? Porque aí você vai precisar inserir mais linhas. E aí quando você termina, né? O Sim. acabamento. Muito legal.
Ó, maravilhoso. E quem está nos acompanhando nessa live, só para que as pessoas possam entender, então a Andrea já fez 3 movimentos têxteis da tecelagem tradicional. A gente tem aí o ponto tela, que é só o verde. A gente tem o ponto um por um, que é um fio verde, um fio vermelho, um fio verde, um fio vermelho. E aí a gente tem o 2 por 1, que é 2 verdes e um vermelho. Andrea, vamos inverter agora. Vamos Bora. fazer. Você tem fio vermelho suficiente para fazer o vermelho 2 e o verde um? Eu tenho, se não tiver, eu encho rapidinho, ou então eu troco até a navete. Eu tenho outra navete vermelha ali, mas acho que aqui dá pra gente começar a Perfeito, fazer uma parte, viu? Eu vou só perfeito. encerrar aqui e aí a gente vai para o contrário, tá? Aham. Só para que a gente possa ter essa diferença da textura. Fica incrível, assim, é um movimento muito. Ele cria esse movimento, né? E aí eu sempre penso, né, quando estou com as linhas como pigmentos mesmo, que a gente insere mais pigmentos e eles vão dando cores, né, mais fortes, mais marcadas, né? Então é sempre esse pensamento que eu vou construindo com a tapeçaria. E aí ele realmente vai mudar aqui o efeito quando a gente mudar para ao contrário. E outra coisa bem interessante sobre essa questão da tonalidade é que quem olha uma tapeçaria distante consegue enxergar cores e quando chega próximo já tem outras texturas. Percepções, com certeza. E tem obras que realmente, como a pintura, né? Você precisa Uhum. da distância para perceber o todo, né? Mas realmente é incrível quando a gente se aproxima, né? Que a gente vê os pontos, né? Vê essa a batida do tecido, né? As intensidades, a gente percebe realmente questões muito sutis que só quando a gente se aproxima, né? Mas Sim, já verdade. tá construindo, que a gente já está percebendo a variação, mas quando eu tecer um pouquinho mais vai ficar mais fácil. Aqui eu já estou usando a mistura, né? Que aí eu já tenho um fio Aham. mais sintético também, que aí entra. Aqui tá, como foi passado. Porque você trabalhou essas cores da navete, né? Não é só um fio. Não, é muito difícil eu utilizar uma cor única na navete, porque eu gosto dessa variação de espessuras, variações de brilhos, de tonalidades. Eu acho que dá movimento, pelo menos na minha obra, né? Assim, cada Aham. um tem uma maneira, né, de construir suas peças, mas na minha, as texturas, eu acho que vem muito desse processo da arquitetura, é algo que me encanta demais, sabe? Sim. E, e que é incrível que às vezes, como aqui a gente tem um fio mais fino, né? Mas como ele tem brilho, ele vai realçando. Não sei se dá para perceber. Ah, não, que eu já ia passar. Ah, existe uma questão no têxtil que é muito difícil fotografar ou filmar o têxtil se a gente não está realmente com uma tecnologia poderosa, porque assim, o têxtil ao vivo é muito mais bonito. Aqui eu vou ter só que voltar porque eu puxei o tecido e aí ele saiu do lugar. A linha, quer dizer. Tá. Só voltar. Uhum. São coisas que, tendo processo, a gente vai ver. É muito legal de observar essa dança das mãos do tecido acontecendo. E é muito linda essa mágica da tecelagem manual. Ah, eu acho fantástico também. Tá. Acho que agora vai dar certo. Mas quem não Tá tem ficando, aqui também. Diga, tá querido. ficando maravilhoso o trabalho, maravilhoso. Pois vai E ficar cada depois. ano, Vai e ficar assim, na curiosidade para ver depois a peça toda, porque ela vai ser mais ou menos. Eu quero que no final ela tenha uns 2,5 metros de largura por 2,5 metros
de altura com os fios, né, caindo. E aí vou deixar e fique despertando aí a curiosidade de todos também até o final da produção dessa peça, né? Sim, com certeza. Ó, então as pessoas já podem observar que a Andrea inverteu o ponto 2 por um. Nós estávamos fazendo, a Andrea estava fazendo o ponto 2 por um, sendo o 2 o verde e o um vermelho, e agora ela está fazendo o 2 vermelho e o um verde. Isso chama-se 2 por um. Significa que o fio vermelho está indo e voltando e o verde só vai uma vez. O fio vermelho vai e volta e o verde só vai uma vez. Uma outra coisa, assim, é que eu sei que tem muitos, né, Alexandre, que quando vai fazer uma peça, tem realmente o projeto, né, dos pontos calculados, toda essa métrica, né? Não sei se muito de uma influência sua, mas também acho que de um processo meio mais construindo a partir desse diálogo com a própria obra. Eu gosto muito, eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto realmente que eu quero fazer, mas a minha peça ela vai sendo construída no decorrer que eu vou sentindo como é que ela vai formando. Outra coisa para mim que é mágico, assim, eu não sei se você tem isso, sabe, Alexandre? Que quando eu solto a peça do tear, é como se reencontrasse com o que passou, assim, né? Porque a peça ela vai ficando escondida e você vê sempre pedaços, né? Sempre você enxerga mais ou menos 40 centímetros que você está produzindo. E aí você fica com a memória do que você já fez e com a ideia do que você vai produzir. Né? E esse pensamento eu acho muito interessante, você tem que estar muito conectado com a obra também. Né? E, como eu disse, assim, eu não tenho isso, vou botar 10 pontos aqui. Às vezes eu até faço esses cálculos, né, quando eu quero ter essa variação de matizes, de tonalidades, mas a peça surge, assim, tem uma ideia inicial, mas ela se transforma realmente a partir do fazer. Tá? Eu não sei se você vai por aí, mas eu aprendi muito com você essa espontaneidade, essa coisa muito orgânica da produção mesmo da peça, né? Mas eu sempre estou com a régua aqui, meço aqui, faço uns cálculozinhos também. Eu acredito que é assim. A gente pode criar tecidos de diversas maneiras. A gente pode ter uma ideia, um projeto pré-estabelecido e seguir ele à risca. Mas sempre quando a gente segue um projeto à risca, sem nos permitirmos ouvir o que o fio e o que a obra está nos dizendo, a gente corre o risco de engessar o nosso processo criativo. E é muito chato viver no mundo engessado. Com certeza. Mas isso faz parte um pouco. Assim, parte um pouco, não faz parte realmente do meu processo, né? Uhum. O que é que você acha daqui a pouco a gente começa a fazer os acabamentos aqui? Eu acho que já pode, eu acho que a gente já conseguiu atingir o objetivo que era apresentar esses três pontos, o ponto tela, o um por um e o dois por um, trocando de cor, tá incrível. Certo. Vou pegar a linha, pegar a agulha, a linha, e a gente começa a fazer o ponto de acabamento aqui dessas bordas, né? Perfeito, maravilhoso. Vou pegar aqui. Eu já mostrei o livro de teatro de tecelagem de pente liso. Queria mostrar também um livro que a gente tem aqui no Brasil, que é esse da Rita Cáurio, que é bem legal, chamado Arte Têxtil, sabe? É bem legal de se ter. A gente tem este livro aqui de 1978, que é Os Aspectos da Tapeçaria Brasileira, que é bem legal ele também, vale a dica. Quem quiser estudar sobre os processos do ofício,
tem esse livro que é muito legal, Nostalgia do Mestre Artesão. É sempre muito importante a gente estar estudando e ganhando referência. Com Ah, certeza. Tem uma live, sabe, Alexandre, que eu tenho acompanhado, que é da Fundação Iberê Camargo, com a Denise Matai, que ela está falando sobre as tapeçarias do Iberê Camargo. E também estão sendo incríveis, né, as lives dela, porque ela fala justamente desse processo. O Iberê, ele era realmente da pintura e do desenho, mas ele, por uma investigação, ele quis, né, ver como é que seriam essas obras em tapeçaria. Não, ele não executava, né? Ele tinha quem realmente executasse, mas então eu aconselho demais, 15 em 15 dias, essas lives também, né? Para quem quiser conhecer o trabalho dele com as tapeçarias, tá? e a E Denise Matar é a autora desse livro aqui, ó. maravilha. Então, eu acho que vale a pena realmente, como você falou, da questão do estudo, né? Ver o que é que já foi feito, ver técnicas, né? Então, incrível. Aqui eu coloquei a linha, né, na agulha. Eu Certo? peguei uma das Uhum. linhas do verde base, né, que a gente tinha, e vou começar a fazer o seu ponto, né? Então, a primeira coisa, eu travo a linha, e vou fazer o ponto do acabamento, tá, Alexandre? Com ela dupla mesmo, tá? Certo, perfeito. E aí eu venho e envolvo esse fio, né? Que é como eu vou fazer o acabamento dele. Eu tô passando em cada casa, eu tô passando 2 vezes. Aham. Olha, amores, e aí o que a Andrea está fazendo agora é aquele nosso nó que dá a volta ao mundo. E ela está fazendo esse bordado caseado na lateral e já envolvendo os fios. Ela está fazendo, ao mesmo tempo que ela está fazendo o acabamento, ela está criando uma moldura na tapeçaria dela. E isso faz total diferença no trabalho. Pronto, eu vou começar cortando um por um, que aí vai diminuindo, né? Sim. Essa agulha aqui foi do curso, viu, Alexandre? Eu morro de ciúmes Olha dessa que ótimo! agulha. Até porque, assim, Maravilhoso. a agulha de tapeçaria aqui não é tão fácil de achar. E aí a gente acaba utilizando a agulha que fios mais grossos, né? E a ponta arredondada. A gente precisa realmente dela maiorzinha. Maravilha. E aí, depois que a Andrea envolveu algumas vezes o fio, ela não cortou as duas pontas de uma vez para não ficar um volume. Ela Isso. cortou primeiro uma parte, depois ela cortou outra. Maravilha. E olha como já vai dando uma nova cara à lateral do trabalho. É incrível. Eu vou depois só ver, mostrar um pouco como é que eu faço, né? Que como eu disse, assim, quando eu fiz o acabamento, né, lá no curso, aí você disse, André, você pode crescer. Por que que você precisa ficar no limite, do seu tecido, né? Então eu comecei realmente a sair já desde da primeira peça, né? Sair do que era mais tradicional, né? Desse acabamento mais Sim. liso. Eu sou super a favor que a gente pode tudo, que a gente pode expandir o corpo da trama feita no teatro pentiliço, que a gente pode estruturar essa trama com arame, que a gente pode trazer outras técnicas de outras áreas. A minha tá terminando aqui, aí tá meio enroladinho, mas deu certo. A Lúcia Santiago está dizendo que está apaixonada, que ela está agradecendo a gente. Oh, Beijos, coisa Lúcia, para boa! Esse. E aí, essa que vai acabando, né? Depois eu tenho que diluir ela também. Aí eu vou alternando, assim, vai dando continuidade, né? Sim, isso mesmo. Aí eu vou diluir parte dessa vermelha, que é mais grossa.
Pois é. Já dá pra ver. Vou vir com a outra para fazer os acabamentos. Fazer um pouquinho maior. Eu até gosto muito de cortar o fio grande. Eu fiquei com medo de bater até aqui na câmera, mas eu gosto sempre do fio maior porque diminui a quantidade de acabamentos, né? Sim, isso mesmo. E é engraçado quando a gente está nessa orgânico mesmo. Tem horas que eu estou em pé, tem horas que o cabelo fica no rosto, né? A gente se envolve tanto. Não, amor, a gente dança, né? Porque é uma É uma dança. dança, é um balé, assim, né? Que realmente que a gente vai fazendo para a construção da obra. Quando eu comecei a fazer as lives, uma das maiores dificuldades é porque, quer queira, quer não, a gente fica um pouco aprisionado dentro deste ângulo da filmagem. É, Então, assim, eu precisei conter os meus gestos, eu precisei conter a minha movimentação para adaptar para fazer o ponto certo. com certeza. Eu estou tentando fazer aqui. Não, mas está ficando maravilhoso. Então, já vou tirar esse outro vermelho e vou tirando os outros. Uhum, perfeito. Muito legal, muito legal. É, outra questão, sabe, Alexandre, que eu percebi, assim, nessa hora que a gente entra com esses pontos e quando eu começar a fazer dentro do tecido, são construções muito dentro ligado, pelo menos para mim, dentro ligado muito da minha produção com um olhar muito do feminino, sabe? Uhum. E isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo que tem a delicadeza, ela tem potência também. Eu vou já entrar na tela para mostrar um pouco desse trabalho. Maravilha, amor, que lindo. Arrasou, muito bom. Que aí eu já vou. E aí, amores, o que a Andrea está terminando agora é o acabamento da lateral. Ela tanto fez o acabamento dos fios no corpo do tecido, como ela também está fazendo aí o acabamento dos fios na lateral do tecido, que são dois caminhos e duas possibilidades possíveis, né? A gente começou essa live, começamos efetivamente a tecer, eu acho que umas 3h30. Eu acho que a gente ainda nem completou 2 horas juntos. Mas olha o que a Andrea conseguiu produzir com duas cores. Ela trabalhou ponto tela, trabalhou 1 por 1, trabalhou 2 por 1, tanto com o verde como o vermelho. E ela mostrou agora para a gente esse acabamento na lateral a partir desse caseado, desse nó que dá a volta ao mundo. E agora ela já está colocando um novo volume nessa borda. Você já está recheando essa borda e Isso, fazendo uma nova esse, camada, né? E saindo, né? é, Como eu esse, falei. esse crochê que não é crochê. Mas que esse ponto ele dá uma liberdade incrível, né? De processo construtivo, né? Ó, e é isso que me encanta, né? Essa questão da gente começar a sair do que é o tradicional, né? Dessa linha de tensão aqui, e aí eu começo a expandir. Eu vou cortar outro pedaço aqui e vou começar a fazer um trabalho aqui só para mostrar um pouco, tá, Alexandre? De como é que eu Perfeito. faço aqui.
Estou muito feliz de estar fazendo essa peça, né, ao vivo. Foi uma peça que surgiu a ideia agora em março, né, na exposição, como eu falei na outra live, que foi a partir de um poema do Francis de Almeida, que é um artista plástico daqui de Fortaleza, e que quando ele viu minha obra, ele recitou esse poema, né, depois me mandou. E aí, para mim, ficou, né, a vontade de fazer uma obra baseada nesse poema dele. E aí, começar essa obra aqui na live está sendo fantástico, com a seu olhar, tá, Alexandre? Sua Uhum. companhia, a sua orientação aqui também, isso é fantástico. Ó, o Thales está perguntando, André, você falou que a peça terá 2 metros de largura. Como faz para atingir essa largura? Emenda pedaços com esse acabamento lateral? Olha, eu não vou fazer a emenda, tá, dessa obra. Essa obra provavelmente eu vou fazer peças soltas, vou fazer uma estrutura na parte superior para que eu possa passar um tubo e fazer várias camadas de tecido, né? Então, mas fica uma possibilidade também de fazer a emenda, né, Alexandre? Eu nunca fiz a peça sendo emendada pela borda, mas seria emendando esse ponto mesmo, não é isso? Sim. A Marisa está dizendo que você é maravilhosa e perfeita. Oh, meu Deus, Muito, muito obrigada. rápida e perfeita. Obrigada pelo carinho. Eu fico E o tão feliz, Isaac, né? e o Isaac está dizendo que a quebra do tradicional é que traz a beleza da obra. Obrigada. Assim, eu fico tão feliz, né, da gente estar com vocês acompanhando. É um momento que, para mim, de extrema felicidade, né, de ficar falando um pouco sobre a produção, né, porque, como eu disse, a produção artística ela é uma produção muito solitária, né, a gente acaba trabalhando muito sozinho dentro desse universo e ter com quem conversar, né, e esse diálogo, isso para mim, é muito importante, né, eu acho que as pessoas passam a conhecer mais o trabalho, né, do artista têxtil, passa a conhecer um pouco mais do meu trabalho, da minha produção também, e isso replica, né, assim, também dentro da formação das pessoas, né, eu sempre digo que a gente tem que aproximar o público da arte e aproxima muito com conhecimento, né, dizendo o que é, como é que faz, como é que não faz, quais são as linhas de pensamento, então esses diálogos precisam acontecer mais e mais, pelo menos a meu Não, ver. e assim, quando a gente combinou essa live, a gente não tinha ideia de como é que ia ser. Mas eu acho que não precisa ter uma certeza absoluta. Primeiro, porque a gente está aprendendo juntos, Com né? certeza. Dois, eu acho muito legal essa possibilidade de estar demonstrando os nossos processos, assim, é um aprendizado, né? Com certeza. Ó, aqui eu estou tramando aqui em cima, né, do Ó, deixa eu tecido só dizer até. para as pessoas o que é que você está fazendo. Então, dentro do processo da tecelagem manual, quando eu comecei a tecer, esse processo de bordado de superfície é uma coisa que já acontece em várias culturas, na tecelagem manual de várias culturas. Eu comecei a fazer essa brincadeira quando eu desenvolvi uma coleção para o João Pimenta, lá nos primórdios de 2012, e a Andrea está usando o fio do Dume como estrutura para que ela possa com o nosso nó que dá a volta ao mundo, está envolvendo e criando esse relevo, esse bordado, essa trama, essa textura. Eu sou apaixonado por isso, amor. Ah, eu também. E aí agora eu estou inserindo, né, que são as peças mais volumosas, né, que é envolvendo o tecido enfim, em cordas, em estruturas, e inserindo também na peça para dar o volume, que é naquela peça que eu vou mostrar quando a gente estiver perto de terminar aqui a Uhum. nossa live, né, que aí eu crio novas camadas, né, e saio mais do suporte, né, e, enfim, como, pelo menos dentro daquela obra, quase um grito de desejo de liberdade, né? Assim, de, de, de expansão mesmo, sabe? Sim, sim, com certeza. Maravilha isso. Tô adorando. Aqui travou.
Eu, às vezes, eu prendo o fio, sabe? Assim, então, deixa eu voltar aqui. Pronto. Acho que não vai soltar. Se não, soltou. Pronto. Eu vou fazer o acabamento com um fio só. Fica mais fácil. Veri, mostra com detalhe essa nesvura, essa textura que a André acabou de criar. Mostra na lateral, num ângulo lateral, como se estivesse no horizonte. Ah, muito legal. E aí eu vou Maravilha. estruturando, Ótimo. né? Que ela vai levantando. Fazer esse acabamento e puxar mais. E aí, a partir disso, eu vou pegar até uma outra cor de fio também, para mostrar como ela vai criando esses degradês também, com a escolha, né, das cores, dos fios. Eu vou já pegar, o próximo vai ser o outro fio, tá? Solange, olha o que está aqui nas minhas mãos, seu presente que você me deu. Maravilha, o ofício de Zeus, né? Que fala aí do mito da tecelagem do tecido no mundo greco-romano. Acho que foi o Thales, né, que perguntou sobre a emenda dos tecidos. Sim. Eu vou fazer o teste e depois eu mostro aqui pelo Instagram como é que ficou uma emenda, né, uma possibilidade de emenda para a gente ver como é que vai ficar, né? Isso é legal, essas trocas, né? Porque, pelo menos para mim, me instiga a querer cada vez mais experimentar mais e mais e mais. E às vezes os experimentos dão certo, às vezes não dão tão certo, né, Alexandre? Mas eu acho que faz parte. No começo da nossa live lá na minha página, você falou uma coisa que eu gosto muito, que é assim, mesmo quando um projeto dá errado, eu não desfaço ele, eu guardo como acervo de arquivo e banco de dados, porque isso é importantíssimo. Eu tenho esse costume, sabe? Porque eu acho que conta um pouco da nossa história como artista. Então, eu tenho obras minhas de todas as fases, né? Desde o início, porque às vezes eu olho e vejo, poxa, que coisa bacana que eu fiz, né? Às vezes eu tenho vontade de voltar para aquele momento, e às vezes a gente olha e diz assim, faz parte do processo evolutivo, né? Então, a gente não pode negar a nossa trajetória, né? Nossos experimentos. E aí, com as tramas, né, com as linhas, para mim é sempre um aprendizado. Engraçado que tem horas que eu olho para os pontos, para as suas linhas e escuto até a sua voz, assim. Então, é guardar essa memória, né? Eu acho que isso para mim faz com que esteja em constante aprendizado. Eu vou entrar Ah, agora com a outra linha, né, que também está aqui aham, dentro do tecido, né? Que aí é essa vez aham. mais clara para a gente ver. Fernanda, a Fernanda está pedindo o nome dos livros. Fernanda, não sei se você me acompanha no Facebook, agora estou na dúvida, mas depois eu coloco a relação desses livros para você lá na minha página no Face. Porque eu já fiz uma postagem com todos os livros de referência que eu usei no meu TCC, né? Que foi os livros que fizeram parte aí da escrita do meu TCC. E aí eu coloco eles novamente. Amanhã eu faço isso, tá? Eu tô aqui envolvendo, né, aquela trama que estava por cima do tecido, e agora eu tô com outra cor, né, que aí eu tô abrindo mais. Não, e fica incrível, né? Porque é uma estrutura saindo de dentro de outra estrutura, né? É um bordado sobre Isso mesmo. tecelagem. Eu acho que essas mesclas, né, são maravilhosas. Maravilhoso.
Tá ficando incrível. E a gente vê que ela vai construindo, né? Vai nascendo a peça. Não, e o mais gostoso é que a gente não quer parar, né, de fazer. Não, se você já viu, né? Que eu agora só quero ficar aqui. Amo. Mas eu vou parar só quando terminar. Acho que já deu para entender um pouco, né, do processo. E ele Não, vai sendo amor, construído. agora eu quero que você mostre o seu trabalho pronto, porque senão a live acaba. Deixa eu só amarrar, assim, enquanto a Veridiana está dando um close nesse trabalho, deixa eu amarrar o que você acabou de fazer, posso? Pode. Bom, então a Andrea, lindamente, ela se apropriou de técnicas tradicionais da tecelagem manual de pontos clássicos, o ponto tela, o 1 por 1, o 2 por 1, né? E, simultaneamente, ela fez um bordado na lateral do tecido para esconder os fios que ela deixou na lateral, e ela agora construiu um bordado de superfície com esse nó, que eu chamo o nó que a gente dá a volta ao mundo, e esse nó ele está presente nos debrons, ele está presente dentro do ponto de travamento. E aí, só que aí ela conseguiu fazer uma textura que fica um bordado de superfície, não é um bordado de superfície. Ela é um mimo. Levanta o tecido aí nessa imagem, assim. Pega esse bordado, Andréia, enquanto e do outro lado, assim, sobe ele, isso, ó. E aí é um crochê que não é um crochê, é um tricô que não é um tricô. Quando a gente trabalha com fio fino, a gente vai ter um resultado. Quando a gente trabalha com fio grosso, a gente vai ter outro resultado. Amor, arrasou! E agora a Andrea vai mostrar para nós um trabalho inédito que ela mostrou lá na minha página e eu queria que ela mostre para vocês. Vou mostrar. Primeira coisa, assim, dizer para mim que foi incrível, tá? Que estar com vocês, ter esse ao vivo. Eu estava medindo, foram mais de 30 centímetros, né? Porque o Alexandre sempre pede, né? Assim, vamos fazer só 10 centímetros, isso ele sempre falava no curso, então eu nunca vou esquecer disso. Sempre quando eu tô tecendo, que eu vou terminar, eu vou dizer assim, vou fazer só mais 10 centímetros, só mais 10. E isso faz meio metro, né? E outra mania é que eu sempre só consigo parar quando eu termino a linha da agulha. Né? Então, são as manias dos tecelões, né? Ou enfim, dos processos. E aí, no início, né, a gente, na live lá na página do Alexandre, eu mostrei alguns trabalhos que eu fiz aqui na época do isolamento. E eu estou trabalhando numa peça que são 5 tecidos, né? E isso vai ser montado na estrutura. A estrutura em acrílico eu não consegui fazer porque estamos realmente parados, né? Mas depois eu vou montar e aí eu vou mostrar aqui a peça para vocês entenderem. Eu, dentro desse meu processo agora de isolamento, eu teço aqui na varanda, e estando aqui na varanda, eu tenho, vocês estão olhando aqui, essa visão entre prédios, né, do azul do céu, a mata dos tabuleiros aqui do Cocó, e eu fico sempre muito com vontade de estar lá, né, de expandir. E aí a minha paleta era muito, muito barroca, né? Eu tenho uma paleta que eu costumo trabalhar que é muito dourada, tons mais fechados, e de repente eu me percebi, né, com uma paleta muito mais aberta. Eu acho que eu não enrolei direito da outra vez, por isso que os fios estão um pouquinho enroladinhos, mas vai dar certo. E com essa paleta mais aberta, quando eu vi, minha tapeçaria ela estava com outras cores, outros tons, né? E essa daqui é uma obra inédita que eu estou mostrando nas lives de hoje, né? Porque, afinal de contas, eu gostaria de mostrar para o Alexandre e para vocês também o que eu estou produzindo. E Ficou aí, muito orgulhoso, amor. e a minha influência é muito dessa cor do sol, né? E os azuis, a vontade do mar, né? Assim, eu estava comentando hoje a vontade que eu estou de tomar banho de mar, de pegar sol, né? Eu acho que o corpo e o organismo ele pede essa vitamina D, essa troca, né? E aí eu acho que isso aqui tudo foi esses meus desejos contidos, né? Dentro da minha tapeçaria, a gente tem a cor das dunas, da areia da gente, então foi muito essa cor do Ceará mesmo, desse olhar para fora.
Eu estou tecendo, né, esses dias aqui, realmente na varanda. Eu montei meu ateliê na varanda. Eu acho que quando eu me vi que eu tinha que ficar realmente em casa, eu precisava ficar olhando para fora. E isso aqui foi, rebateu. E é isso, eu acho que o artista, ele não está inerte, né, com o seu contexto, com o que você olha para fora. Eu digo que o artista, ele tem a questão de enquadrar as paisagens, né, e o que ele quer representar. E agora a gente vê a vida enquadrada, a gente vê a vida em molduras, né? E é esse meu desejo de sair das molduras, sair do suporte. E aí, esse daqui, o tecido todo foi feito no tear de papelão, ou desculpa, no tear de pentiliço. Aqui, aquele trabalho que eu vinha fazendo, né, de tramar esse tricôzão aqui por fora. E eu tenho essa questão das linhas que saem do suporte. Ainda não deixei a agulha aqui, a agulha vem e fica pendurada, que eu sempre tenho as minhas agulhas com a minha assinatura das minhas obras também. Aqui, ó, o tricô também. Olha, um outro ponto, Alexandre, que você ensinou também, né? Esmirna. Pronto. Esmirna, o nome desse ponto. E aí, ah, deixa eu ver se aqui tem. Ó, aqui tem um por um, né? E aí vai na brincadeira, ó. Também um por um. E aí eu E vou sabe o que é fazer. mais legal também? Essa investigação de matéria-prima, de mistura de material, que vai criando uma assinatura no trabalho. Com certeza, eu acho que essas identidades, né? É tão engraçado, não é engraçado, é fantástico quando você vê uma pessoa que não tem a sua assinatura, porque na tapeçaria não tem uma assinatura, né? Tem as agulhas, mas as pessoas olham e já sabem que elas são produção minha, né? Então, isso eu para mim, pro artista, quando a pessoa vê uma obra e identifica como sua, isso eu acho que é o ápice também, né? Então eu fico super feliz. Então as pessoas já têm essa identificação desse, ah, dessa volumetria, essas texturas, né? Os brilhos, né? Como eu falei, eu tenho muito essa questão de utilizá-los. E como eu falei, né? Eu tenho aqui a estrutura, né? Que ela é vazada e vai passar, e onde eu vou fazer a montagem das 5 peças e que eu vou fazer o mesmo processo com a que a gente teceu aqui hoje na live. Mas eu acho que dá para perceber. Tem uma linha verde que não faz parte dela. O E ela Nolasco tem esses entrou agora solos. na nossa live, hein? Abraço, Josimar. Oi, Nolasco, tudo bem? Para mim é uma Falando lindamente da alegria. Casa Bendita, saudades da gente tramando e tecendo com todos na Casa Bendita. Andréia, só tenho que agradecer, foi incrível esse nosso encontro de 2 horas hoje. Ah, o ponto esmino no bordado é o ponto tufo. Isso mesmo, Solange, isso mesmo. Amor, beijos e carinho, muita, muita inspiração. Veri, um beijo maravilhoso. Beijos, foi lindo. E Foi lindo, foi maravilhoso. depois a gente ata, entrelaça e combina novas lives maravilhosas. Eu acho ótimo. Olha, eu já terminei toda assanhada, né? Que é impossível a gente não estar dentro desse dançar aqui. Mas dizer assim, que foi uma honra. Obrigada, obrigada, obrigada a todos que acompanharam. Obrigada, Alexandre. Vamos combinar outros bate-papos, viu? Eu amei, tá? E, enfim, que quem quiser também tiver dúvidas, quiser perguntar, perguntem ao mestre Alexandre, mas também eu estou aqui à disposição, tá? Contem comigo e vamos espalhar essa arte maravilhosa que é a arte da tecelagem, tá? Então, isso aí fica muito como missão para mim mesmo, de levar essa arte para dentro dos espaços expositivos, como contemporânea, essa linguagem fantástica e como o Alexandre já tinha dito, parece que eu nasci assim com as linhas e abri um universo incrível, incrível. Eu digo assim, comecem, mas cuidar para não serem picados, né, pelo bichinho do tecelão, né, porque se você entrar nesse universo você não quer soltar nunca mais, viu? Eu acho que você tem Amor, muita e tinha culpa um monte. nisso. Não, e tinha um monte de gente linda nos acompanhando. A Silviane, da Tecelagem Ateliê, Tramas com Fio, a Solange, o Thales, a Ione. A gente só tem que agradecer, foi Sem dúvida. incrível, muito gostoso. A gente volta assim, temos que ficar em casa, né? Nessa Sim, quarentena
necessária, mas tudo passa. Então, esse momento agora é o momento da gente estar revendo os nossos posicionamentos de vida e contribuindo de alguma maneira para que o coletivo se torne mais humano. Com certeza. Obrigada a todos e obrigada, Alexandre, mais uma vez. Beijo, até a próxima. Até a próxima.